Amém. Vamos a mais uma live de leitura agora, nesse dia 20 de agosto, os capítulos 16, 17 e 18 de Jeremias, profeta maior, esse dia 20 de agosto, os capítulos 16, 17 e 18. Senhor Deus, nos guia na tua verdade, que é a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia agora no livro do profeta Jeremias, nos capítulos 16. No capítulo 16. Jeremias, o livro de Jeremias, que tem 52 capítulos, e hoje, esse dia 20 de agosto, avançamos para o capítulo 16. Então vamos lá. No capítulo 16 vai dizer: predição do cativeiro e do livramento de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não tomarás para ti mulher, nem terás filhos e nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem, e de seus pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidade dolorosas, e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco para a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e às famílias da terra. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vais a lamentar, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. Irmãos, o perigo é quando Deus abandona uma nação. E os sinais de quando Deus abandona uma nação é quando Ele retira a paz, a benignidade e a misericórdia. Assim é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me em verdes pastos, e me guiará em mansidão das águas tranquilas. E a bondade dele não nos afastará de nós, e muito menos a sua misericórdia. Ela nos seguirão todos os dias, para que habitemos na casa do Senhor por longos dias, né? Então, um dos sinais que quando Deus abandona uma nação, abandona o povo, ele tira a paz, entra a tribulação, entra a desesperança, entra as dificuldades, o desespero. E a bondade dele retirada, entra a pestilência, entra a violência. E a misericórdia, que entra aí as doenças e todo tipo de calamidades. Esse é um sinal. Se uma nação está com esses tais sinais, é porque Deus se retirou dela, porque ela não quer saber da palavra de Deus. E morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados, e não os prantearão, e nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos, e nada se lhes dará por dó para consolá-los por causa da morte, nem lhes darão a beber do copo de consolação pelo pai de alguém ou pela mãe de alguém. Nem entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos e os vossos dias, a voz de gozo e a voz de alegria, e a voz do esposo e a voz da esposa. E será que quando anunciares a este povo
todas estas palavras, e eles te disserem, por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado, que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás, porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios, e serviram e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. E vós fizestes pior do que os vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para me não dar ouvidos a mim. Portanto, lançai-vos-ei fora desta terra, por uma terra que não conheceis, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis a deuses estranhos, de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pecadores, diz o Senhor, eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. E depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todo o monte, e sobre todo o outeiro, e até nas fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. E primeiramente retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis, e das suas abominações encheram a minha herança. Ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão, nossos pais herdarão só mentiras e vaidade, em que não havia proveito. Fará um homem para si deuses, que contudo não são deuses? Portanto, eis que lhe farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Aleluia. 17. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os seus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir dos teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz dar carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamangueira do deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Aleluia! Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta
ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riqueza, mas não retamente, no meio de seus dias, as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Um trono de glória, posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário, ó Senhor, esperança de Israel. Todos aqueles que deixam serão envergonhados, os que apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Mas eu não me apressei em ser o pastor após Ti, nem tampouco desejei o dia de aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está diante de Tua face. Não me sejas por espanto, meu refúgio, és Tu no dia do mal. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombre-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. A santificação do sábado. Assim me disse o Senhor, vai, ponte a porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também a todas as portas de Jerusalém. E dize-lhes, ouve a palavra do Senhor, vós, reis de Judá e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor, guardai a vossa alma, e não tragais carga nos dias de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, nem tireis carga de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas não deram ouvidos, nem inclinaram as orelhas, antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem correção. Será, pois, que se diligentemente me ouvides, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificades o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então entrarão pelas portas desta cidade reis e príncipes, assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E esta cidade será para sempre habitada. E virão das cidades de Judá e dos contornos e de Jerusalém e da terra de Benjamim e das planícies e das montanhas e do sul, trazendo holocaustos e sacrifícios e oferta de manjares e incenso, trazendo igualmente sacrifício de louvores à casa do Senhor. Mas se não me deres ouvidos para santificares o dia de sábado, e para não trazer descarga alguma, quando entrares pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. 18. O vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jerusalém dizendo, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra o reino, para arrancar e para derribar e para destruir, e a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz,
Então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, deixasse a neve do Líbano por uma rocha do campo, ou deixassem as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrição perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante da face do inimigo, mostrar-lhes as coisas e não o rosto, no dia da sua perdição. Então disseram: vinde, e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei dos sacerdotes, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura, pagasse a mal por bem, pois cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença, para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome, e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxerdes esquadrões sobre eles de repente, porquanto cavaram uma cova para prender-me, e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabe todos o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da sua face, mas tropece diante de ti, trata-os assim no tempo da tua ira. Olha aí, ó. Jeremias, ele intercedia tanto por esse povo, quando Deus disse para ele: olha, não ores por eles, não clame por eles, porque eu não te ouvirei. Por quê, irmãos? Porque Deus sabe a nossa vida do começo ao fim. Deus já sabia o que esse povo ia fazer a Jeremias, mas Jeremias não sabia. Porque só quem sabe o presente e o futuro, só quem sabe o passado, o presente e o futuro é Deus. Jeremias não sabia o futuro que ia acontecer ali, se ele intercedesse, ele não sabia. Mas como Jeremias insistia em interceder naquilo que Deus disse para ele, não intercedeu, ou seja, ele estava sendo de uma forma ou outra desobediente, né? A voz de Deus, mesmo sendo profeta. Então, quando ele viu que realmente não adiantou ele interceder, que quanto mais ele intercedia, mais o povo tentava conspirações contra ele, quando ele foi pego pelo povo, que ele entendeu, ele lançou essa palavra: que o Senhor não perdoe a sua maldade, e nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropece diante de ti, tira-os assim no tempo da tua ira. Então tem nação que não adianta a gente orar, irmão. Tem nação que não adianta a gente fazer clamor, levantar uma cruzada evangelística, porque Deus não vai abençoar essa trajetória. Você já determinou que a minha ira vai cair sobre essa nação, que eu vou destruir essa nação, porque eles blasfemam do meu nome, porque eles odeiam o meu nome, eles maltratam dos meus servos, ele vai destruir. Então não adianta. A pessoa tem que se arrepender dela mesma. Porque se a pessoa se arrepender dela mesma, um arrependimento genuíno, verdadeiro,
com o coração contrito, Deus, Ele vai lhe perdoar. Porque Ele mesmo fala em sua palavra que um coração arrependido e contrito de espírito, Deus não resiste. Ele atenta para a sua oração, Ele atenta para o seu arrependimento e Ele cuida de você. E você, quando chega no ápice do arrependimento genuíno, é porque você não quer mais saber de brincar com Deus, de ir contra Deus, se aliando ao seu pecado. Entende agora? Então Deus é Deus de justiça. Deus é um Deus justo. E com Ele não se brinca. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, porque Ele é fogo e Ele é santo. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente, abençoe a sua vida, para que possamos prosseguir na leitura diária. Até a próxima leitura, se Deus quiser.